Pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos abrir aí o livro na página 78, por favor. Desculpa, 78 não, 85. É porque eu tô com outro livro aqui. 85, desculpa. Bom, como nós já fechamos, né, os nossos conteúdos de literatura, eu resolvi pegar essa videoaula de literatura e passar para o português, porque a gente precisa fechar, né, o conteúdo aí de português, que a nossa avaliação já é na próxima semana, se eu não me engano. Então eu preciso fechar essa parte aí, né, de orações subordinadas, tá? Como só ficou faltando as adverbiais e ela é um pouquinho grande, aí eu vou precisar utilizar 2 ou 3 aulas para a gente poder fechar aí essa parte de orações subordinadas adverbiais, tá? Aí, como a gente já acabou a parte de literatura, eu vou utilizar essa aula de literatura para poder dar ali o conteúdo de português, tá ok? Então, por isso que eu pedi a vocês para abrirem aí na página 85, porque agora a gente vai aí, né, dar continuidade ao conteúdo de português, para a gente poder fechar aí essa parte de orações subordinadas, tá? A gente tinha visto as substantivas, as adjetivas e agora a gente vai finalizar aí com as adverbiais, tá? E é conteúdo de avaliação também de vocês, então a gente precisa fechar aí essa parte, tá bom? Vamos lá. Orações subordinadas adverbiais. Da ideia de, a gente já sabe que tem aí um adjunto adverbial, tá? Para quem ainda não sabe ou não lembra o que é adjunto adverbial, a gente vai relembrar aqui agora. Peraí. Aí. Vamos lá. Adjunto adverbial é o termo da oração que indica uma circunstância, tá? Dando ideia ali de tempo, de lugar, de modo, de negação, de afirmação, de finalidade, enfim. Tudo que dá ideia, né? Ou uma circunstância, nós chamamos de adjunto adverbial. A função do adjunto adverbial é de modificar o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Por exemplo, ó, tem aí, ó, primeiro exemplo. Eles se respeitam muito. Esse muito é um advérbio, é um adjunto adverbial de intensidade, tá? Que está ali modificando o sentido do verbo respeitam. Eles respeitam muito. Então, esse muito está relacionado ao verbo respeitam, tá? E o muito aí é um adjunto adverbial de intensidade, tá? Outro exemplo aí, ó, de modificação. Seu projeto é muito interessante, tá? O que o projeto é muito interessante? Interessante é o adjetivo qualificando ali o substantivo projeto. Nesse caso, nesse sentido aí, o muito está modificando, intensificando o adjetivo interessante. Tá ok? Ó, seu projeto é muito interessante, tá? Então, o adjunto adverbial de intensidade muito está modificando o adjetivo interessante, tá bom? Outro exemplo.
O time jogou muito mal. Muito é um adjunto adverbial que está intensificando, tá? O meu advérbio mal, tá? Ele jogou muito mal. Mal é um advérbio de modo, tá? De que modo ele jogou? Muito mal, tá bom? Então, o adjunto adverbial, em 3 exemplos diferentes, tá? Foi no sentido de modificar o sentido. Na primeira oração, do verbo. Na segunda oração, ele modificou o sentido do adjetivo interessante. E na terceira situação, modificou aí o sentido do advérbio, tá? Quando isso ocorre, nós temos ali, né, um adjunto adverbial, que é quando o termo, né, o adjunto adverbial modifica o sentido de uma dessas 3 situações aí, tá? O verbo, o adjetivo ou um advérbio. Isso que é um adjunto adverbial, é o termo ali da oração que indica uma circunstância. Outro exemplo aí, ó. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Nós temos aí amanhã, de bicicleta e aquela velha praça. Tudo, tá? Os termos aí indicam as seguintes circunstâncias. Amanhã dá ideia de tempo, indica tempo. De bicicleta, voltarei de bicicleta. É o meio em que ele estará, né, voltando ali amanhã, tá? É o meio de transporte que ele estará voltando. E aquela velha praça indica ali uma situação de lugar. Em que lugar que vai voltar amanhã de bicicleta? Aquela velha praça. Então, indica ali lugar, tá? Observação aí, ó. Sabemos que a classificação do adjunto adverbial se relaciona com a circunstância por ele expressa, tá? Então, os termos acima, eles são classificados por adjunto adverbial de tempo, de meio e adjunto adverbial de lugar, porque esses termos aí destacados, né, eles se relacionaram com a circunstância por ele expressa, tá? Então, adjunto adverbial, a gente já lembrou aí do que se trata, tá? É quando o termo da oração indica uma circunstância, tá bom? Que modifica ali o sentido de alguma coisa, de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Sabendo isso, vamos voltar aqui, né, ao nosso livro. Relembramos aí o que é adjunto adverbial, né? Sendo assim, nós temos lá embaixo assim, ó. A oração subordinada, lá embaixo, tá, pessoal? Na página 85, só que lá embaixo. No penúltimo parágrafo aí, ó, abaixo de um quadrinho da 8ª questão. Porque essas questões aí vocês vão fazer depois da explicação, tá? Eu vou deixar para fazer assim. A oração subordinada que possui... Lembrando, pessoal, que para se ter uma oração subordinada, eu preciso ter 2 ou mais, né, orações. Nunca uma oração só, ela se tornará uma oração subordinada, tá? Tem que ser mais de um, tá bom? A oração subordinada que possui a mesma função de adjunto adverbial em relação à oração principal e se inicia por uma conjunção ou locução conjuntiva subordinada,
é chamada de oração subordinada adverbial. Então, vamos lá, vamos, né, destrinchar isso daí. Quando eu tenho lá, né, duas orações, a principal, né, a oração principal e a oração subordinada, lembramos que na oração subordinada adjetiva, ela é geralmente ligada à oração principal por um pronome relativo, lembram isso? Tá? Na oração subordinada adverbial, ela será ligada à oração principal por meio de uma conjunção ou locução conjuntiva, que é adverbial, tá bom? Por exemplo, ó, a nave estava pousada havia mais de 4 horas quando os visitantes resolveram descer. A primeira oração, que é a oração principal, é qual? A nave estava pousada, né? Essa é a oração principal. Quando os visitantes resolveram descer, né? É a minha oração subordinada adverbial temporal. Por que ela é temporal? Esse quando aí é uma conjunção subordinativa. Tá ok? É uma conjunção subordinativa. Essa conjunção, ela faz a minha ligação à oração principal, que é a nave está pousada. Ó, se eu tirasse essa parte aí, ó, havia mais do que 4 horas, se eu tirar essa parte, só vai ficar assim na minha frase. A nave estava pousada quando os visitantes resolveram descer. Entendeu? Então, esse quando, ele está ligando a minha oração subordinada adverbial à minha oração principal. Por isso que aí ele fala que a oração subordinada que possui a mesma função de adjunto adverbial em relação à oração principal, que é essa parte aí, ó, do quando os visitantes resolveram descer, ela está relacionada à minha oração principal. A nave estava pousada. Essa parte que está em destaque, com a conjunção subordinativa, ela é temporal, é uma locução, desculpa. É um adjunto adverbial de tempo. Porque a nave estava pousada quando, esse quando dá a ideia de tempo, entendeu? Então, por isso que eu tenho aí um adjunto adverbial. Logo, eu vou ter a minha oração subordinada adverbial temporal, tá? Continuando aí, ó. A oração subordinada adverbial que expressa, se eu acabei de falar, né? Circunstância de tempo, como é empregada no poema, que é essa daí, é classificada como oração subordinada adverbial temporal, tá? Então, quando houve a circunstância de tempo, eu não vou ter mais, eu não vou chamar mais de adjunto adverbial, tá? Quando eu tenho 2 ou mais orações, eu vou começar a chamá-la de oração subordinada adverbial temporal, tá bom? Ela vai modificar aí um pouquinho o nome, né, da classificação, tá? Quanto, né, a conjunção e a locução conjuntiva, que é quando eu tenho, né, locução, é quando eu tenho 2 ou mais palavras, tá? 2 ou mais termos. Então, as orações subordinadas adverbiais,
elas sempre serão iniciadas por uma conjunção ou locução conjuntiva, tá? Sempre. Pode ser temporal, causal, concessiva, adversativo, temporal, final. A gente vai ver todas elas, tá? Agora aí, nesse decorrer aí da nossa aula. Então, é só para vocês saberem mais ou menos como, né, tornar uma oração subordinada adverbial e a classificação dela, tá? Porque existem aí várias classificações de orações subordinadas adverbiais, tá bom? Então, quando isso ocorre, né, ela vai transformar em uma oração subordinada adverbial. Aí eu vou ver no contexto da minha oração se ela é causal, se ela é comparativa, final, proporcional, enfim, né? A gente vai ver aí cada uma dessas e orações subordinadas adverbiais, tá? Outra observação, nem sempre a oração subordinada adverbial vem no final da oração. Ela pode vir também no início, tá? Antes, né, no caso da oração principal. Pode vir no final, ou seja, depois da oração principal, ou no meio da minha oração aí principal. Essa oração subordinada adverbial é a única em que ela pode aí mudar de posição, tá? Mas sempre será iniciada por uma conjunção ou locução conjuntiva, que nós vamos ver aí agora, tá bom? Lá embaixo, ó, as conjunções e locuções conjuntivas mais utilizadas nesse tipo de oração são quando, enquanto, logo que é uma locução conjuntiva, tá? Sempre que, assim que, antes que, depois que e desde que também são locuções conjuntivas, tá? Que são também aí as mais utilizadas nesses tipos aí de orações, tá bom? Além de tempo, que foi a que nós vimos aí agora, né, uma oração subordinada adverbial temporal, nós temos aí orações subordinadas adverbiais que expressam circunstâncias de causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição e consequência. Fiquem calmos, tá, pessoal? Que nós vamos ver aí cada uma delas, tá bom? É muito fácil, gente. É bem simples, tá? Cada uma ali com a sua finalidade e sua característica. Nós vamos ver aí agora elas sendo aí desenvolvidas aí, né, em cada situação, tá?